Olá! Um protocolo criado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem assegurado o atendimento humanizado de mulheres vítimas de feminicídio tentado e vítimas indiretas do feminicídio, que são os familiares. Esse protocolo garante assistência multidisciplinar e orientação jurídica gratuita à vítima. Para falar mais sobre essa rede de proteção, eu converso agora com a juíza Caterine Jatahy, presidente do Fórum Nacional de Violência Doméstica e membro da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência do Rio de Janeiro. Caterine, seja muito bem-vinda aqui ao Cidadania Mulher. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre direitos das mulheres. Caterine, esse grupo de trabalho, esse protocolo, na verdade, que vocês preveem lá na Justiça do Rio de Janeiro, ele é tanto para atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica, quanto para mulheres que sofreram a tentativa de feminicídio ou que já efetivaram, ou seja, esse assassinato e as famílias precisam de apoio? Qual é a diferença entre esses protocolos? A nossa coordenadoria, verificando que em casos de violência doméstica menos graves, como lesão corporal, ameaça, a mulher podia contar com toda a estrutura de um juizado de violência doméstica especializado. O que isso quer dizer? Juízes e juízas especializados, equipe técnica multidisciplinar, grande celeridade na concessão de medidas protetivas. Verificou que em casos mais graves, como feminicídios tentados e feminicídios consumados, em que outras pessoas, familiares e outras pessoas envolvidas estavam também sendo vítimas de ameaça e sofrendo também com aquela situação, é que essas pessoas não tinham o mesmo tratamento do que nos juizados de violência doméstica. Porque quando o crime é mais grave, tentativas de feminicídio, esses casos são julgados pelos tribunais do júri. O que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro fez? Criou o protocolo Violeta Laranja, que vai garantir a essas mulheres e às vítimas indiretas também um tratamento diferenciado, humanizado. Então, desde o momento que ela chega à Justiça, ela é acolhida por uma equipe técnica especializada, assistente social, psicólogo, que vai fazer os encaminhamentos para a rede municipal de assistência social, psicólogo, às vezes encaminhamento por emprego e também conversar sobre toda a rede de proteção. A partir dali, ela é encaminhada ao NUDEM, que é o núcleo da Defensoria Pública especializado em violência doméstica, onde ela vai ter orientação jurídica absolutamente necessária e também outras informações jurídicas que possam ser necessárias. Porque às vezes tem uma questão de família, guarda, que ela também vai ter orientação jurídica da Defensoria Pública. E também a Defensoria Pública vai garantir a ela, a Defensoria Pública ou advogado, e a advogada se ela tiver condições. Mas no caso do nosso protocolo, a gente tem a Defensoria Pública assumindo essa função. E com essa função de assistente da vítima, que é uma figura que é prevista na Lei Maria da Penha, que é garantida nos casos julgados pelos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher e que, a partir desse protocolo, passa a ser também utilizada e garantida nos tribunais do júri, na primeira e na segunda fase do julgamento. Então, a mulher vai ter ao seu lado um defensor público, ou um advogado ou advogada que vai dar orientação jurídica, não vai permitir que nenhum tipo de violência institucional aconteça ali, porque vai estar ali para proteger os direitos da mulher e garantir a sua proteção. Agora, Caterine, esse protocolo já é seguido por todas as delegacias da mulher ou delegacias comuns no estado do Rio de Janeiro? Sim, começamos inicialmente na capital, nos 4 tribunais do júri, com uma parceria com o primeiro juizado de violência doméstica e familiar da capital. A gente utilizava essa equipe técnica, mas a partir de determinado momento, vendo que aquilo realmente era um serviço imprescindível para as mulheres, uma garantia de direitos imprescindível, foi expandido para o estado inteiro. Ainda temos um pouco de dificuldade de garantir que todas as varas tenham equipes multidisciplinares, mas com bastante esforço nós temos conseguido e outros órgãos também têm feito seus esforços para garantir essa orientação da vítima e o acolhimento humanizado também. Já tem uma ideia do número de mulheres que foram auxiliadas, que tiveram esse atendimento pelo protocolo e o resultado disso? O que você pode falar para a gente de resultado dessas mulheres que conseguem esse apoio
e saem de lá mais fortalecidas, de repente? Com certeza, é fundamental. A gente ainda não tem esses números porque essa é uma outra grande dificuldade, é a tipificação correta. É um trabalho que tem que começar na delegacia, na hora que o promotor ou promotora vai denunciar também, e quando é recebida a denúncia, se é pronunciado, se não é pronunciado. Então, a gente tem feito um grande movimento dentro do Judiciário do Estado do Rio de Janeiro para colocar estatísticas mais condizentes com a realidade. Em primeiro momento, quando chega esse protocolo no nosso estado, lá na capital, naquele primeiro momento, houve uma grande movimentação e se verificou que vários casos não tinham sido registrados como feminicídio, na verdade se tratavam de feminicídios. Então isso já fez uma mudança e agora no estado inteiro também a gente tem um engajamento maior do judiciário nesse sentido, de cadastrar corretamente, de aplicar o protocolo de forma adequada. Uma das grandes dificuldades ainda hoje é a capacitação e o envolvimento de toda a rede, né? Desde o início na delegacia até o juizado, para entender e conseguir identificar corretamente esse tipo de crime e toda a questão que envolve essa mulher? Sim, um dos grandes obstáculos que as mulheres encontram é justamente quando são atendidas em um primeiro momento, e daí vem a importância desse protocolo. Muitas vezes o obstáculo vai estar na delegacia, quando aquela pessoa, ou aquele inspetor, ou aquele delegado ou delegada está atendendo ali em primeiro momento, cria os seus obstáculos, não, volta para casa, não é bem assim. Então são muitos, e às vezes também numa Procuradoria de Justiça, ou ou é também o judiciário, porque a gente aqui entende que todas essas instituições são formadas por pessoas que estão inseridas na nossa cultura e que precisamos de uma capacitação especializada e mais sensível. E o Tribunal de Justiça, o CNJ, ele tem trabalhado muito nesse sentido, criou recentemente, inclusive, um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que tem sido fundamental para que juízes e juízas entendam essas desigualdades estruturais, históricas, culturais que a nossa sociedade tem no sentido de garantir o direito das pessoas mais vulneráveis. Então, hoje a mulher no estado do Rio, por enquanto a gente pode falar do estado do Rio, mas essa iniciativa ela deve com certeza ser aplicada em outros estados, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas a mulher que chega à delegacia, esse é o caminho, ela chega à delegacia, faz a denúncia ou passa pela a questão, né, de análise de como foi o ocorrido, e aí de lá ela já é encaminhada para todo esse atendimento. Ela pode adquirir, pedir isso, solicitar isso na delegacia. Eu gostaria do atendimento, ou eles já oferecem de primeira essa rede de proteção? Casos de tentativa de feminicídio e feminicídios consumados em que as outras pessoas que estão envolvidas também estão sendo afetadas pelo crime, a delegacia vai encaminhar imediatamente. Por quê? Porque, em tese, já são crimes mais graves. São crimes que precisam de um atendimento humanizado e especializado. Uhum. E no caso de crianças, né, envolvimento de crianças, outros familiares, existe ainda o direcionamento para acolhimento em lares? Como é feita essa parte de a pessoa precisa sair do lar e ser acolhida, né? Já existe também essa orientação? Sim. Quando os crimes são tão graves, a mulher foi uma tentativa de feminicídio muito grave e ela não tem para onde ir, que ela sabe que se voltar para casa, ela pode ser vítima de um feminicídio consumado, de morrer, ela pode e deve procurar os centros de referência ou órgãos competentes. No nosso estado do Rio de Janeiro, nós temos um órgão que funciona, inclusive fora do horário do expediente forense, que se chama Seja Vida, que vai garantir o encaminhamento da mulher e de seus filhos, se estiverem junto com ela, por um abrigo sigiloso. Mas o abrigo sigiloso, ele é a última medida, quando ela realmente não pode voltar para casa. Por quê? Porque os filhos vão ter que sair da escola, ela vai ter que deixar o trabalho, não vai poder levar o celular, então ela fica realmente totalmente anônima e protegida, enquanto ela vai se reestruturando e trabalhando o retorno dela à sociedade. Agora, esse protocolo ele foi criado
pela Justiça do Rio de Janeiro, mas existe a ideia de expandir esse protocolo para outros estados? Já existe essa expansão desse protocolo para ser seguido também em outras cidades? Sim, muitos estados têm feito seus próprios protocolos para garantir um tratamento diferenciado para mulheres vítimas de feminicídio tentado. E todo esse movimento, que é um movimento nacional, é muito importante. Essa percepção que a Lei Maria da Penha, ela não fica restrita aos juizados de violência doméstica. Ela pode e deve ser aplicada em outras competências que também estejam tratando de direitos de mulheres, e principalmente em um tribunal de júri, quando a vida da mulher ali foi retirada. Uhum. Agora, doutora, com relação a esse tipo de protocolo, a mulher chega, tem todo esse atendimento. O que elas relatam quando elas conseguem se libertar desse tipo de relação? O que você pode contar para a gente quando elas conseguem, entram lá com a ideia de que não vão conseguir, né, se livrar dessa situação tóxica e que pode ser fatal, e quando elas saem de lá e conseguem ter uma nova vida, buscar novos rumos para a sua vida sem a violência? É muito interessante. Eu fiz uma audiência de uma certa vez que ela continuava casada com o agressor. E me falou assim, eu fiz essa pergunta, né? Mas o que aconteceu? Como foi? Né? O que houve? O que mudou? E ela me fala assim, a violência, esse processo foi um divisor de águas na minha vida, porque eu fui encaminhada para um serviço de proteção, de orientação, e eu consegui ressignificar a minha vida e ele também através dos atendimentos, e hoje temos uma relação baseada em respeito, em amor, em companheirismo. Isso pode acontecer também, né? Mas é muito importante que as mulheres elas consigam perceber quando estão sendo vítimas, consigam entender que um ciúme excessivo, um controle excessivo, não deixar usar um certo tipo de roupa ou ir a um determinado lugar, isso é um controle abusivo e que não pode ser permitido. E a partir do momento que elas começam a entender os seus direitos, elas começam a questionar os seus comportamentos e os comportamentos dos seus companheiros. E aí, se não houver uma conversa e um restabelecimento de uma relação, realmente ela precisa se proteger e ter as ferramentas para poder estar longe desse agressor e não permitir que uma violência maior aconteça. Agora, doutora, a questão da vulnerabilidade econômica ela é muito crucial nesse processo, né? Tanto que os casos de violência e feminicídio ocorrem mais em grupos de mulheres menos favorecidas economicamente, né? Então, essa parte da liberdade financeira, ela é importante. Na sua avaliação, o Estado ele tinha que estar mais presente exatamente nesses locais, ou seja, nós temos hoje uma legislação muito importante, que é a Lei Maria da Penha, mas a efetividade da lei ainda precisa ser colocada, e inclusive a questão social também, junto, para poder resolver realmente esse problema. Sim. Muitos falam que a Lei Maria da Penha é uma lei democrática, porque ela está presente em todas as camadas sociais. Mas também é sabido que mulheres que vivem uma situação de maior vulnerabilidade, mulheres moradoras de periferias, mulheres negras, mulheres que não trabalham muitas vezes, que não vão à escola, moradores de comunidades, elas têm uma vulnerabilidade maior e precisam de uma maior atenção do Estado. Elas não têm uma rede formada, por exemplo, uma mulher de uma classe mais alta, ela pode procurar um psicólogo, pode se mudar de casa, ela não tem dependência econômica, mas uma mulher que tem uma situação econômica mais difícil, ela não tem condição de procurar um psicólogo, porque não vai ter, ela vai entrar na fila, não vai conseguir ser atendida, ela não vai conseguir sair da casa, porque ela depende economicamente dele. Elas não têm com quem deixar os filhos, porque ela tem que tomar conta dos filhos o tempo todo, trabalha, chega em casa, cozinha, toma conta dos filhos, ela não consegue ter meios de romper aquele relacionamento muitas vezes. E outra situação que também é difícil, é que em grandes centros urbanos nós temos uma infraestrutura, isso no Brasil inteiro, infraestruturas maiores, né, de forma que ali as mulheres vão ter um atendimento. Mas quando a gente fala de interior, de zonas rurais, de zonas de difícil acesso, não é bem assim.
Nós não temos delegacias especializadas no interior, nós não temos sistemas protetivos, acolhedores, eficientes no interior. Muitas vezes você não tem nenhum tipo de atendimento especializado, fica tudo muito perdido. Então, é muito importante que todos esses serviços que são disponíveis na capital sejam disponíveis no estado inteiro, inclusive em zonas mais distantes. Você acha que é por isso que hoje a gente sente ainda que há uma sensação de impunidade por parte dos homens? Ou seja, apesar da lei ser cada vez mais rígida, a gente vê mulheres fazendo a denúncia, se apresentando, né, mostrando mesmo o que estão passando em casa. A gente vê muito mais do que no passado, mas ainda existe uma sensação de impunidade. Os homens continuam matando, continuam violentando mulheres. Por que, na sua avaliação, isso ainda acontece? Exatamente pela falta de uma rede mais completa em todo o país? Isso, na minha opinião, acontece porque a violência contra a mulher, primeiro, ela é uma violência muito perversa, né? Porque ela é uma violência que acontece, que é perpetrada por uma pessoa com quem a vítima tem uma relação íntima de afeto e de confiança. Ela acontece dentro de casa, que devia ser um local de proteção, de acolhimento. Então, e ela acontece por quê? Ela acontece porque ela é cultural, ela está dentro da cabeça das pessoas, ela é introjetada na cabeça das pessoas desde muito pequenininhas as diferenças e os locais que as mulheres vão ocupar e que os homens vão ocupar. As mulheres vão estar ali dentro de casa, cuidando dos filhos, dos afazeres domésticos, e os homens trabalhando ali no espaço público. E quando a mulher não quer estar nesse espaço, quer ter os seus direitos respeitados, às vezes vem um ato de violência. E realmente é muito difícil porque é cultural. Então, eu acredito que a mudança vai acontecer quando já nas escolas falem que a menina pode ser quem ela quiser e estar onde ela quiser. E quando isso vai acontecer? Isso só vai acontecer quando a gente tiver mais mulheres em lugares de poder, de decisão, até para as crianças, né, para as meninas e para os meninos olharem e verem que aquele espaço ali também é um espaço que pode ser ocupado por uma mulher. E talvez a violência ela esteja mais visível até porque as mulheres estão se impondo mais, estão vivendo mais, identificando que precisam dessa liberdade, precisam ser quem elas querem ser, e os homens não estão acompanhando esse pensamento, ainda acreditando que elas devem seguir o que eles pedem. Também existe aí talvez um tratamento na questão psicológica da parte do público masculino, né, doutora? Sim, é muito importante os homens participarem também, porque eles que precisam mudar essa percepção, né, da sociedade. As mulheres têm denunciado muito mais os homens porque têm conhecido mais os seus direitos. Porque hoje a mídia noticia muito, fala muito sobre direitos das mulheres e sobre violência doméstica, sobre feminicídios. Isso é muito importante. A pessoa entender, claro, que está sendo ali vítima de violência. E eu acho que a participação da sociedade civil, né, como também determinante na mudança da cultura. E nós tivemos durante a pandemia umas campanhas muito interessantes, como a campanha do sinal vermelho, que a mulher colocava um X na mão, chegava na farmácia e aquilo ali era um símbolo de que ela estava sendo vítima de violência. E aí o farmacêutico ou o atendente encaminharia ela para a polícia ou para a rede de proteção. Isso tudo foi muito importante, que mostrou também que não é só julgar, não é só punir, né? Que a sociedade civil precisa também participar desse processo de transformação. E o que mostrou é que muitas mulheres usaram esses artifícios, muitas ligam até falando que vai pedir uma pizza. Então, assim, as mulheres estão desesperadas pedindo ajuda. Existem mulheres em situações assim e elas precisam de ajuda, pedem ajuda das formas mais diferentes possíveis, diversas possíveis, né? E o que a gente precisa é dar atenção e como você falou, a sociedade ela tem um papel importante nisso de realmente ajudar a acabar, a combater isso, né? Agora, doutora, a gente falando de legislação, né? O Congresso ele é muito importante nessa parte das leis, de
ajudar a elaborar, sempre com a ajuda de grupos da sociedade civil, da justiça. Mas o que a gente tem hoje é uma legislação forte, inclusive há pouco tempo foi sancionada uma lei que até torna mais ágil a medida protetiva, né? Você tem achado que essa legislação que vem aprimorando a Lei Maria da Penha, ela tem ajudado vocês a exatamente agilizar a proteção a essas mulheres? Sim, essa lei especificamente, ela ajudou muito, porque ela trouxe uma nova percepção de que a medida protetiva ela não está vinculada a um ilícito penal, né? É um direito da mulher estar protegida. E a gente precisa dessa percepção de que, no primeiro momento, é necessário proteger a mulher. Na dúvida, protege. Depois, se for comprovado que aquela situação não existiu, a medida vai ser revogada muito rapidamente. Mas a mulher precisa ser acreditada. A palavra da mulher, ela tem muito valor. E esse valor precisa ser reconhecido pelo sistema de segurança pública e da justiça. Eu acredito que essa mudança tenha sido muito importante. Mas eu acho também que a Lei Maria da Penha ela precisa, primeiramente, ser efetivada em sua plenitude, o que ainda não aconteceu. Como a gente estava dizendo, ainda não existem delegacias especializadas no Brasil inteiro, nos estados inteiros. Nós temos ainda poucos juizados de violência doméstica e familiar especializados nos estados. Então, eu acho que precisa ainda de um grande investimento do poder público na estruturação de juizados, da segurança pública, disponibilizar a Patrulha Maria da Penha também, que é o serviço da Polícia Militar, para acompanhar essas medidas protetivas, novos centros de referência também para as mulheres no interior, casas de passagem, ou seja, toda uma estrutura de apoio e de prevenção para que os casos mais graves não aconteçam. Uhum. Então, a Lei Maria da Penha ela é muito importante porque ela é uma lei que aumenta a punição, ela é uma lei que fala em prevenção e é uma lei que fala em proteção. E a prevenção, ela é fundamental. Então, para prevenir, a gente precisa primeiro criar toda essa estrutura que está prevista na Lei Maria da Penha e desse trabalho em rede, esse trabalho em que o Executivo trabalha em parceria com o Legislativo e com o Judiciário. Essa comunicação das três esferas para garantir ali uma política de enfrentamento da violência contra a mulher. Você é presidente do Fórum de Juízes e Juízas ligadas à violência, das varas de violência contra a mulher. Nessa sua empreitada como presidente, o que você tem buscado aqui junto ao CNJ, junto à Justiça Federal, para melhorar essa questão nas varas de violência doméstica? Bem, nós temos participado muito ativamente de conversas com os três poderes, porque é muito importante que os juízes e juízas de violência doméstica e familiar que trabalham nas pontas sejam ouvidos em suas demandas, porque nós temos uma sobrecarga muito grande de demandas, de casos e de, às vezes, falta de estrutura, que são muito importantes para as mulheres. Entende? É importante que os juizados no interior tenham uma estrutura, que tenham uma patrulha que possa olhar as suas medidas, acompanhar as medidas protetivas, que exista um serviço especializado para a mulher ser recebida, que se comuniquem as instituições para proteger efetivamente. Então, a gente tem trabalhado muito na participação, no papel do judiciário, na implementação das políticas públicas de enfrentamento da violência contra mulheres e meninas. Que vocês que estão na ponta estão vendo a dificuldade que elas passam e da necessidade de ter uma estrutura exatamente para atender. Uhum. É mais um problema da sociedade, né? São tantos, mas esse precisa também de uma grande atenção. Agora, doutora, para quem está nos ouvindo, nos assistindo agora, que passa por algum tipo de relação abusiva, já passou por algum tipo de violência e tem medo, né, do que possa vir a acontecer, porque a gente sempre fala que as coisas vão tomando uma proporção cada vez maior se a gente for permitindo e não sair desse ciclo de violência. O que você indicaria para essa pessoa para poder conseguir orientações? Primeiro, antes de tomar qualquer decisão, se acha que ainda está inseguro para sair de casa, tomar uma decisão, que tipo de orientação essa pessoa precisa ter para poder ter mais certeza de que aquilo realmente é uma violência e ela precisa sair daquilo? Primeiro, eu diria para essa mulher que a maior parte dos casos que acabam em feminicídio nunca foram denunciados. A mulher nunca procurou a justiça e nenhum serviço especializado.
Isso é um indicativo de que se ela está passando por uma situação de violência e ela tem dúvida, procura assistência especializada. Vai numa delegacia ou vai num CRAM, num CRAS, num serviço de assistência social, ou procura um juizado de violência doméstica, fala com uma equipe multidisciplinar, conta seu caso, procura a defensoria pública especializada da sua região, procura informação, porque é muito importante que ela rompa o ciclo da violência, porque cada vez, e isso eu não falo por essa experiência de há mais de 10 anos trabalhando com violência contra a mulher e agora presidente do Fórum Nacional, que vejo que esses problemas eles se repetem em todos os estados. É muito difícil que a mulher se perceba. E quando ela se percebe, ela precisa procurar ajuda para romper o ciclo e para mudar, procurar um novo rumo para ela. Porque se ela não procurar ajuda, ela pode realmente vir a ser vítima de feminicídio. Então, o que ela precisa fazer? Ligar 190 se estiver passando algum problema, porque ligando 190 chama-se a polícia militar que vai ao local no momento. Ela pode ligar também para o 180 para obter informações e, se quiser denunciar, procurar a delegacia mais próxima da sua casa, porque nós temos delegacias especializadas, mas todas as delegacias têm a obrigação de atender as mulheres. É isso. Caterine, eu agradeço muito a sua entrevista, foi ótimo o nosso bate-papo, muito esclarecedor. E o que a gente deseja é que vocês tenham cada vez mais essa estrutura que precisa para atender as mulheres que passam por uma situação tão complicada. Passam mesmo, nós inclusive. Bom, se você quer rever essa entrevista e todos os nossos programas, eles estão disponíveis no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania Mulher.